hoje eu estou no município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, a 245 quilômetros aproximadamente da capital Cuiabá. Tá? Aqui em Tangará é o misto da economia local, agropecuária, tem também a lavoura e tem a cana-de-açúcar. Tá? Eu estou aqui na Avenida Brasil, a principal avenida aqui da cidade de Tangará da Serra. É uma cidade com 112.547 habitantes, segundo o último censo do IBGE, que foi de 2024. Uma cidade pujante, porém muito antiga. As primeiras famílias tradicionais de Mato Grosso, que constituíram um patrimônio, né, em grande escala, a origem foi Tangará da Serra, uma cidade interessante. Tá? E o que eu vou avaliar aqui? Uma propriedade rural de médio porte, onde o proprietário já tem uma certa idade e ele tem uma filha de menor, e esse casamento que gerou essa filha de menor não prosperou, e essa mãe com essa criança acabou acionando o pai na justiça, porque é uma propriedade que está arrendada. É muito comum aqui no Mato Grosso essas pessoas de mais idades, elas terem outros filhos. Por exemplo, ele tem mais 3 filhos, tem uma filha mulher adulta e mais 2 filhos homens. Mas, assim, são herdeiros, não são sucessores. É muito comum, né? Porque, pela prática, poderiam estar os filhos mais velhos tocando o negócio do pai para poder gerar frutos e não passar por essa situação. Mas havia, só para você ter uma ideia, eles nem moram aqui, né? Eles moram um em Cuiabá, outro em São Paulo, enfim, está cuidando da vida. E esse patrimônio está aqui parado, e a mãe dessa menor, para não entrar na justiça, já solicitou a avaliação dessa fazenda para que ela possa fazer alguma proposta em termos de já garantir os direitos da filha temporal, né? Que é uma filha fora do casamento, foi uma relação. Não foi um casamento, foi uma relação. Também não é extraconjugal, porque esse senhor também já é viúvo, né? E são as histórias das avaliações, para você entender que são vários fatores, vários eventos que geram uma avaliação de imóvel, né? Não é simplesmente querer saber quanto vale. Tá? Então é isso. Tem herdeiro, mas não tem sucessor, né? Isso acontece no estado de Mato Grosso inteiro, em grandes propriedades. E aqui em Tangará da Serra não é diferente. Então nós vamos fazer a avaliação dessa propriedade. Aqui é um trabalho de 2 dias aproximadamente, porque a pessoa que arrendou essa terra está plantando cana-de-açúcar nessa terra. Uma parte cana-de-açúcar, outra parte soja, e tem uma parte de pecuária. Então nós temos que avaliar isso considerando já essa renda. Por exemplo, a renda da área de cana-de-açúcar é uma renda diferenciada. A soja, se eu não me engano, hoje está entre 12, 13 e 14 sacas de soja por hectare o arrendamento da terra. E nós temos também a pecuária, que está também pujante nessa área. Então, é uma situação complexa, porém não impossível para nós avaliadores de Mato Grosso, que somos acostumados, né, a avaliar terras de grande, médio e pequeno porte também. Tá? A situação aqui é complicada, eu não posso dar muito detalhe, porque tem de menor, e nós temos inclusive o Ministério Público que já foi acionado, está de olho na situação, porque se judicializar, o Ministério Público entra no processo, tá? A Vara da Infância e Juventude, que aqui em Tangará da Serra, se eu não me engano, é a 3ª vara, entra também no processo para garantir os direitos da menor. Tá? É fundamental, previsto em lei aqui no Brasil. Então nós vamos lá. É um trabalho que, se for bem feito, e vai ser, porque eu já estou há aproximadamente 20 anos no mercado, vai evitar, né, que se abra um processo judicial por conta de alguma discrepância, discordância ou divergência em relação ao valor do imóvel, ao que pensa o proprietário, os outros herdeiros, né? E também, claro, a mãe que está protegendo a menor, que já tem um advogado, ao qual eu quero aqui mandar um abraço, não posso revelar o nome para não revelar a causa, foi quem me contratou, me trouxe de Sinop para cá, para Tangará da Serra, para estar fazendo esse trabalho aqui. Tá? Essa aqui é uma praça bonita aqui de Tangará, aqui praticamente se eu não me engano, é a Praça dos Pioneiros. É isso mesmo, a Praça dos Pioneiros, uma praça tradicional aqui,
Uma cidade bonita, apesar de muito antiga, né? É bonita, tá? Aqui em Tangará da Serra, a gente tem também a chegada dos condomínios fechados há aproximadamente 10, 12 anos para cá. É uma novidade para cá, para Tangará da Serra. Mas vale a pena você vir conhecer. Aqui em Mato Grosso, 245 quilômetros de Cuiabá. Aqui no meu canal, você vai estar acompanhando as histórias que geram as avaliações imobiliárias, né? São muitas mesmo. As pessoas perguntam para mim às vezes: Marcelo, uma avaliação imobiliária é só querer saber o valor, quanto custa, quanto não custa, é só ir para banco, buscar dinheiro? Não. Ela acontece muito, mas muito mesmo, com muita frequência, na esfera extrajudicial, o que a justiça agradece, porque você não afoga tanto os tribunais. Os peritos trabalhando com excelência aqui no extrajudicial, trabalhando com competência, eles evitam a judicialização e aqueles calhamaços de processos que não terminam nunca, e os juízes ficam loucos para terminar essas questões intermináveis, tá? Porque depois que se termina aqui na justiça singular, né? Na primeira instância, a parte que se sentir prejudicada recorre para a segunda instância, recorre para a terceira instância, isso não termina nunca. Mas nesse caso que tem de menor, e quando tem também pessoas de idade, que o Estatuto do Idoso protege, os processos andam mais rápido, né? Mas estamos aqui para evitar que isso aconteça. Vamos trabalhar aqui a NBR 146533, porque é um imóvel rural, tá? Então nós temos que ter todo o cuidado. E para você que me questionou, agora acho que é um momento importante de relatar isso para você. Sobre avaliar casas, currais, barracões, cercas, enfim, uma infinidade de construções em áreas rurais. Você que me questionou a metodologia, você falou assim para mim: Marcelo Parreira, para avaliar casas e construções no imóvel rural, a metodologia é o método direto, comparativo direto de dados de mercado? Metodologia de método comparativo direto de dados de mercado? Não, claro que não, cara. Tem NBR para isso, a NBR 12721, que você vai fazer o quê? O custo de reprodução dessa benfeitoria. Tem norma para isso, acabei de te falar. Você vai trabalhar o CUP, que é o custo único básico, né? Que é um índice levantado pelo Sindicato das Indústrias de Material de Construção, em todo o Brasil, e o perito avaliador tem que utilizar essa metodologia aí, tá? Você não pode nunca avaliar uma construção numa propriedade rural com método comparativo direto de dados de mercado. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? É custo de reprodução. A metodologia já falei para você. E a NBR também para isso. Fazendo dessa forma, você vai realizar um excelente trabalho e vai ajudar as pessoas, vai ajudar o juiz, todo mundo que tiver dúvida em relação ao valor deste imóvel, tá bom? Mas é isso. Do mais a mais, eu só te digo sempre: quer avaliar imóveis? Fale comigo. Quer aprender a avaliar imóveis? Fale comigo também. Estamos em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a 245 quilômetros de Cuiabá.